Provérbios capítulo 25, versículos 21 e 22. Na versão Almeida Revista Atualizada, versão Ara, diz assim: Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associe com os revoltosos, porque de repente levantará a sua perdição e a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá? Na Revista Corrigida, que eu acho que é a tradução que muitos irmãos têm aí, teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças, porque de repente se levantará a sua perdição e a ruína deles, quem a conhecerá? O 20, na linguagem, na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: Filho meu, tema a Deus, o Senhor, e respeite as autoridades. Não se envolva com as pessoas que se revoltam contra eles, pois no instante elas podem se arruinar. Você pode fazer uma ideia da destruição que Deus ou as autoridades podem causar? Na linguagem Bíblia Viva, chamada linguagem parafraseada, diz assim, Provérbios, deixa eu abrir aqui, 24, 21 e 22. Meu filho, tema ao Senhor e ao rei. Nunca faça parte de grupos revoltosos, porque eles serão destruídos repentinamente. Você faz ideia da destruição que Deus e o rei podem causar? E na linguagem contemporânea, que é uma tradução mais recente, que é uma tradução parafraseada também, posso considerar, diz assim: Tema ao Eterno, meu filho, e respeite os líderes. Não seja rebelde. Sem aviso, sua vida pode virar de cabeça para baixo. E quem sabe como ou quando isso pode acontecer? Então vejam só, esses versículos são instrução e uma orientação clara sobre a relação com as autoridades. E a importância de ser sábio e prudente. Isso serve tanto para a vida do dia a dia, como nas relações com as pessoas. Sempre a gente vai encontrar alguém que tem autoridade sobre a gente. Por exemplo, o policial fardado, ele tem autoridade. Ele está imbuído de autoridade. Ele está fardado no horário de trabalho, ele tem imbuído de autoridade. Ele dá o sinal, eu tenho que parar. Ele dá o sinal, eu tenho que parar. Ele pede para eu abrir o carro, eu tenho que abrir. Eu posso abrir o carro, posso averiguar seu carro? Pode. A lei permite que eu possa dizer que não, mas ele pode dizer, mas eu vou ter que averiguar. E aí eu tenho que abrir o carro e ele olhar. Certo? Então, certas as autoridades, ela tem esse poder, de interferir no curso da minha vida. No curso que eu digo se eu estou indo para a praia e a polícia me para, ela está interferindo no curso da minha vida, no meu direito de ir e vir momentaneamente. E o provérbio aqui, o sábio de provérbio, está dizendo para a gente primeiro temer ao Senhor e também temer ao rei. Temer ao rei é temer ao governante. Então, quando ele diz temer ao Senhor, a gente sabe que esse princípio é o princípio que começa o livro de Provérbios. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E as pessoas confundem a ideia de temor ao Senhor com medo, e que esse temor ao Senhor tem que ser qualquer Senhor. Não, temor ao Senhor é o temor a Deus. É o respeito. Certo? É um princípio de sabedoria. Aqui não é medo da punição, mas é um ato de respeito a Deus. É o ato de adoração. Quando a gente vem adorar, é uma demonstração do nosso temor ao Senhor.
Nós estamos aqui como um ato de temor ao Senhor, não é de medo. Estamos aqui, temor no seguinte sentido, de respeito, de adoração, de querer aprender, de refletir, né, sobre esse conhecimento de Deus. Então, a gente quando vem a um culto, quando a gente está lendo a palavra, a gente está reconhecendo a soberania, a autoridade e o poder de Deus sobre nossa vida. E os seus ensinamentos nos servem para orientar como nós devemos proceder segundo a vontade dele. Certo? No contexto, na palavra seguinte, fala sobre o temor ao rei. O rei aqui, a gente pode se referir a ele hoje como a autoridade civil ou governamental. O policial, o juiz, o servidor público no seu momento de trabalho. Certo? O servidor público. A gente não pode respeitar. O servidor diz assim, olha, tem uma fila de 5 pessoas, o senhor aguarda para ser atendido. Eu não posso chegar e querer agredir ele porque eu não vou ser atendido logo. Eu estou desrespeitando a autoridade dele. Certo? Então, o temor aqui ao rei é diferente do temer ao Senhor. O temer ao rei aqui é o seguinte: primeiro é ter respeito à autoridade legítima que a palavra de Deus em vários lugares diz que ela foi estabelecida por Deus. E é complicado a gente tentar entender essa situação quando, por exemplo, há um governador tirano, um governante tirano. Né? Ditador, que aí a gente vê matando gente, a gente vê exterminando pessoas. O mundo já é no maligno. Né? O mundo já é no maligno. Então, muitas autoridades estão lá pela permissão de Deus, mas Deus não coloca o indivíduo para fazer o mal. O mal já é inerente à natureza do homem. E muitas vezes as pessoas pensam assim, mas peraí, mas aquele governante mau, Deus colocou ele, Deus estabeleceu os governantes, mas não estabeleceu para que eles governassem com maldade. Então, esse temor vai refletir, no caso do rei, ou do governante, ou da autoridade civil, é que nós devemos nos submeter às autoridades até um certo ponto. Qual é o ponto que a gente vai olhar e dizer, epa, eu não posso me submeter a isso não. É quando as autoridades começam a exigir de você uma ação que contraria o princípio de Deus. Paulo fala isso em Romanos 13. Estamos submetidos às autoridades, toda autoridade vem de Deus, certo? Mas cuidado, que tem certas autoridades que exigem que você faça coisas contrárias ao princípio de Deus. Na igreja primitiva, que a gente chama de igreja do primeiro século, que vem depois dos apóstolos, muitos dos bispos, dos pastores, dos líderes foram perseguidos e mortos. E eles eram para dizer, você nega Jesus, e diziam, não nego não. Não nego. E eram mortos. E aí é quando esse temer ao rei tem um limite. O indivíduo aí está mostrando que ele não tem medo do rei. Que ele pode até respeitar a autoridade do rei, mas ele está pedindo algo que ele não vai querer fazer e não podemos fazer. Então, essa parte do versículo ensina que a gente tem que ser sábio para saber primeiro reconhecer a autoridade de Deus. Deus tem autoridade sobre a morte e sobre a vida. A gente vai ver não hoje, mas mais à frente. Mas quem ouviu o sermão de hoje na rádio, ouviu eu falar que a última palavra
sobre a vida e sobre a morte está na justiça de Deus. O último inimigo a ser abatido, como a gente gosta de dizer, é a morte. É a morte. Mas a palavra de Deus diz que no abrir e fechar de olhos, aquele corpo incorruptível será transformado num corpo, aliás, aquele corpo corruptível, aquele corpo que morre, que é esse corpo que nós temos, vai ser transformado num corpo imortal. E a morte será vencida. A morte já está vencida. A morte espiritual, mas a morte física é a última. É a última. Então, irmão André, essa derrota demonstra a autoridade suprema de Deus sobre tudo e sobre todos. Então é preciso reconhecer essa importância da autoridade de Deus e respeitar. E também entender que as autoridades devem ser respeitadas. E aí, quando se fala em autoridade, se fala qualquer pessoa. Por exemplo, dentro de casa, o pai e a mãe são autoridades sobre os filhos. Os filhos têm que aprender a respeitar. Na igreja tem lá o diácono, ele tem autoridade sobre os demais membros. Os irmãos têm que respeitar. Na hora que a irmã está limpando o ambiente, a irmã tem autoridade sobre aquele espaço e as pessoas não podem querer entrar para sujar. Tem que esperar terminar de limpar, organizar tudo. Né? Quando o pastor está na igreja, o pastor é a autoridade suprema na igreja. Quando o pastor não está na igreja, quem é a autoridade? É o vice-moderador, que é o irmão de Djalma. Quando o irmão de Djalma não está, nem o pastor está, quem é a autoridade na igreja é o irmão Juvenal, que é o segundo vice-moderador. Então as pessoas devem o quê? Respeito à autoridade que ele tem. Certo? E muitas vezes os irmãos confundem e não querem respeitar. Então, o texto continua dizendo, não te metas, ou não te intrometas, né? Não se intrometer com os desordeiros. Quem é desordeiro aqui? Essa palavra todo mundo sabe o que é desordeiro, ou que é revoltoso, certo? São sinônimos aqui. São aquelas pessoas, segundo esse conceito de provérbio, que desprezam a ordem e a autoridade, são contrários às decisões sábias, é contrário à sabedoria. Ele cria divisão, ele cria agitação, ele cria problema, ele cria caos. Então, por exemplo, os irmãos que se levantaram na igreja para causar uma divisão estão incluídos aqui. Desordeiros, revoltosos, criando divisão. E os irmãos sabem o nome das pessoas, eu não sei, também não me interessa. Eu estou querendo só chamar a atenção para os irmãos terem a referência. Que vieram e criaram um problema e qual foi o resultado? Não foi positivo. Dividiu até famílias. Tem uma parte da família que está na outra igreja, outra parte está aqui. Era para estar todo mundo junto. Então essas pessoas fizeram isso. Aí a Bíblia diz que você não se meta. A advertência aqui, não te intrometas, é uma orientação para evitar se associar com essas pessoas que não respeitam as leis, que não respeitam as leis de Deus, não respeitam as leis do Estado, que promovem desordem. Por exemplo, a lei diz o seguinte, não roube, não furte, não mate, não cometa assédio. Então, a Bíblia diz, não se meta com gente assim. A Bíblia é clara e chama que os crentes devam viver em paz e promover a paz, e além de promover a paz, promover a harmonia entre as pessoas. Alguma dúvida até agora? Então, devemos evitar o quê? Contendas,
e práticas que desestabilizam o ambiente onde a gente vive. Quer seja em casa, quer seja fora de casa. Então, a gente vai aprender que primeiro tem que haver respeito pelas autoridades. Devemos ter cautela com quem a gente vai fazer amizade. E tem gente que adora fazer amizade com quem gosta de desordem, né? Tem gente que gosta da desordem e nós somos chamados a viver de maneira exemplar e tentar produzir mudanças pelo diálogo, né? Não é agredindo os outros. Nós devemos buscar paz e ordem e respeitando as autoridades, evitando essas ações que causam desordem. A sabedoria bíblica, meus irmãos, nos guia para a gente ser pacificador, para a gente resolver conflito de maneira justa. Então, no mundo onde muitas vezes a gente vê a desordem de respeito à autoridade, a palavra de Deus está nos chamando para a gente ter um comportamento sábio, respeitoso e pacificador. Então, que a gente possa viver essa sabedoria, tá certo? O provérbio continua dizendo que repentinamente se levantará a destruição e quem sabe os males que ambos podem trazer. Então, vejam só.